Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Então, o ECA ele vai colocar mecanismos específicos para que a criança seja protegida de situações de violação de direitos. Então, uma coisa também que é importante falar aqui é que as pessoas falam assim, mas como é que não existe alienação parental se eu tô vendo a situação acontecer lá? Se um pai vai realmente falar mal da criança e tal, não sei o quê. Dentro da literatura científica, você tem várias explicações alternativas. Só que, como eu dizia antes, elas são mais complexas. Explicações complexas, elas exigem resoluções complexas. A teoria de alienação parental, ela ganha nisso também, porque ela é muito simples e a resolução que ela dá é muito simples. Então, a ideia é que o ECA tem ali mecanismos para coibir essas questões de maus tratos, sejam eles físicos ou sejam eles emocionais ou psicológicos, né? E até o próprio Código Civil também, que tem questões ali que podem servir para regular isso. A questão é que para o Estado parece ser muito mais fácil ir para uma linha que é mais simplista e que exime o Estado e que ao mesmo tempo possa infringir direitos de mulheres e de crianças. Olá, estamos no ar com mais um podcast do Correio. Eu sou Marina Niederauer, aqui do meu lado me acompanha Cibele Negromonte, editora da revista do Correio. Nós recebemos hoje o psicólogo Josimar Mendes e a socióloga Ana Liese Turler, que é integrante do movimento Joana Marcenal contra a lei de alienação parental, que é o tema que a gente discute hoje no podcast do Correio. Oi, boa tarde. Obrigada pela presença de vocês, Josemar, Ana. A gente queria conversar um pouquinho sobre essa lei de alienação parental, né, que está em vigor já no Brasil já há algum tempo e que eu sei que os psicólogos têm algumas críticas, sociólogos também, alguns movimentos em relação a elas, né? O que vocês pontuam como problema dessa lei? Pode começar, professora. Boa tarde a todas, agradeço o convite, agradeço vocês pautarem a alienação parental, esse tema tão importante, precisamos conversar sobre ele, né? Enfim, então é relevante, é imprescindível a sociedade ser informada e poder se posicionar de modo qualificado, né, sobre essa questão. Olha, eu sou também feminista militante, e nós estamos há 13 anos, ou até um pouco mais, lutando com essa questão. Na nossa pauta está essa questão da alienação parental. Porque ela entrou na pauta em 2008, na verdade, por meio de um projeto de lei, né? Nós estávamos ainda festejando a nossa vitória com a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha de 2006, por meio dela, o Estado brasileiro reconhece pela primeira vez a existência de violência doméstica e familiar contra as mulheres, né? Enfim, nós estávamos ainda naquela celebração, quase dizendo assim, poderia dizer, porque realmente foi um avanço o Estado admitir a existência de violência, porque as nossas mães, as nossas avós não podiam sequer falar nisso, né? Foi alguma coisa inédita o Estado admitir essa realidade, né, da presença no Brasil de violência contra a mulher. E eis que vem o que se chamaria de backlash do patriarcado, a resposta do patriarcado, né? E a resposta foi dura contra a Lei Maria da Penha. Eles não nos perdoaram por ter conquistado a Lei Maria da Penha. E eles vieram, então, com um projeto de lei, vieram pelo campo legislativo, com alienação parental. E eu diria, não vou me alongar muito para o meu colega companheiro aqui de roda de conversa eu logo também colocar suas perspectivas, eu vejo esse assalto com a alienação parental no Brasil resultante da nossa condição misógina, da nossa sociedade ser muito misógina, né? Não perifericamente misógina, é essencialmente misógina, né? E também pela nossa condição colonizada. Tipo assim, o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Então,
esse conceito de alienação parental surgiu nos Estados Unidos, né? Só que nem nos Estados Unidos ela foi aceita, porque, por exemplo, todo o sistema de diagnóstico oficial de psiquiatria dos Estados Unidos, adotado nos Estados Unidos, não admite alienação parental, não acolhe. O CID também, né, não acolhe a alienação parental. Então, não existe nesses espaços oficiais, nesses espaços reconhecidos, né? Então, a nossa lei, até o nosso projeto de lei em 2008, foi apresentado em cima, o PL pró-alienação parental, em cima de alguma coisa que não existe, que alienação parental. Eles falavam muito naquele tempo em síndrome da alienação parental. Síndrome, né? Que já é uma indicação de doença, né? Mas em nenhuma instância de pesquisa, de ciência, a síndrome da alienação parental, que foi a primeira forma quando ela apareceu, não existe, né? Então, é muito porque nós adotamos uma postura decolonialista, de soberania da nossa cultura, né? Nós não vamos ficar simplesmente copiando a coisa dos outros, que lá tem uma tremenda rejeição também, né? E trazer aqui para o Brasil, importar, né? Então, nós temos muito isso, por isso que a alienação é uma das razões, são várias, que ela entrou no nosso território, né? Entrou, né? E depois, surpreendentemente, contra os padrões legislativos do Brasil, o PL foi colocado em votação e foi aprovado em 2 anos, em 2010. Né? Então, isso rapidamente... Em tempo recorde. Bateu recorde. Né? Então, essas questões que eu queria pontuar, né? Ela está vinculada a uma postura colonizada e também a forte misoginia que nós temos. E o que é que você, Josemar, vê como mais problemático? Né? Olha, Sibeli, a gente poderia passar horas falando sobre os problemas. Eu vou tentar ser sucinto. Bom, eu sou um homem da ciência, né? Então, eu tenho um PhD em psicologia, pós-doutorado. Então, eu falo desse lugar. Ao mesmo tempo também que eu falo do lugar da psicologia como terapeuta, né? Sistêmico de casais e de família. Do ponto de vista científico, é importante deixar bem claro que não existe qualquer evidência científica consolidada para corroborar as afirmações que são feitas para lastrear a lei de alienação parental, ou seja, para justificar essa lei. Como a professora bem colocou, o projeto de lei que deu origem a essa aberração legislativa no Brasil, ele tem como base a presunção de que, só para as pessoas entenderem, né? Então, em tese, depois de uma separação conjugal, você tem ali um pai e uma mãe, como uma família tradicional, que tem um filho. Em tese, após essa separação, quando um desses genitores, mas segundo a lei, aí a gente já volta no que a professora está falando da misoginia, né? Tradicionalmente, foi sempre referida à mulher. Depois de algumas décadas de críticas, tentou-se colocar um gênero neutro para o alienador. É isso que eu ia perguntar. Isso, mas esse ranço permanece, inclusive tem dados mostrando isso, eu posso falar disso daqui a pouco. Mas, enfim, aí então, esse genitor geralmente é uma mulher, começa a fazer uma que a gente chama, tem um termo bonitinho na psicologia, de cooptar. Nada mais é do que trazer para o seu lado, formar uma aliança e, a partir disso, afastar essa criança desse convívio do outro pai. E, segundo a teoria, isso seria feito em função de uma vingança, de um revanchismo dessa mulher, que seria, nessa concepção, desequilibrada mentalmente, que não teria controle emocional do que faz e agiria apenas e tão somente em função da vingança. Segundo a teoria, com a cronificação desse processo, haveria então um surgimento de uma série de sintomas, tá? Então a criança teria tendências suicidas, ela teria regressão, enfim, uma sorte de horrores que ocorreriam com a cronificação dessa situação, que geraria a pretensa síndrome. Só que não existe essa síndrome, porque ela não é reconhecida nem pela CID, como a professora falou, que é o Código Internacional de Doenças da Organização Mundial de Saúde, e nem pelo DSM-5, que é a bíblia, digamos assim, da psicopatologia mundial. Esses documentos não reconhecem, já tentaram várias vezes, como vale. Então, do primeiro ponto científico é isso, não tem base científica para fazer isso. E isso não seria nem difícil de pensar, porque se fosse uma coisa realmente que tivesse algum tipo de base científica, isso teria se promulgado de forma efetiva nos Estados Unidos como lei em outros países, e não só no Brasil, que é o único país do mundo que tem essa lei, né? Isso chama atenção também. A segunda questão é que, como a professora já colocou, não vou nem me estender, é que ela tem um caráter misógino. Sim. Se você for pegar os escritos originais em inglês de Richard Gardner, que é o criador dessa teoria, você vai ver que ele faz ataques diretos
para macular a imagem da mulher. Inclusive, isso já foi percebido no próprio Estados Unidos. Em 1996, o presidente Bill Clinton, ele nomeou uma força-tarefa para que a Associação Americana de Psicologia fizesse um estudo sobre violência familiar nos Estados Unidos, porque naquela época era uma tendência, ele queria entender para poder fazer política pública. E já naquele estudo sobre essas questões de violência intrafamiliar, observou-se que as alegações de alienação parental nos Estados Unidos estavam sendo feitas no contexto de disputa de guarda para desqualificar as mulheres, para difamar as mulheres e logo então fazer com que elas perdessem direitos parentais. Então essas questões, elas não são novas e nem são do Brasil. A gente está falando disso há muito tempo. O que nos surpreende é que aqui no Brasil o legislativo tenha feito ouvidos mocos em relação a isso. E isso tem uma justificativa. A professora traz aqui a questão do backlash da lei de alienação parental. Mas eu diria que também tem a questão de que neste país, e aí não precisa nem ir muito longe, quem quiser pesquisar é só dar um Google, pesquisa estatísticas sobre mulheres nesse país. Pesquisa estatística sobre crianças e adolescentes nesse país. Como que essas minorias políticas são tratadas nesse país. Então, uma lei que acentua a vulnerabilidade desses grupos que já são vulneráveis, para mim não é novidade que tenha passado e que permaneça mais de 10 anos aí sendo promulgada e denúncia em cima de denúncia sobre o mau uso dessa lei, sobre os danos, crianças morrendo, né? Seja porque a guarda foi invertida ou porque cometeu suicídio, porque não queria estar mais naquela situação, e ninguém faz absolutamente nada em relação a isso. Você falou essa coisa do gênero, né? Que aqui tentou se neutralizar. Isso não existe, não foi neutralizada. A lei não deveria ser alienação parental, mas não só no sentido do homem, mas também, entendeu, da mãe. Isso é interessante, talvez a professora possa falar um pouco mais e melhor, mas eu queria só colocar um ponto, Cibele, que é o seguinte. Quando a gente fala de lei, a lei ela se faz numa cultura que ela tem ali o seu... ela é calcada em questões históricas, sociais, e a gente pode falar da linguagem, que é o que circula, que é o que costura tudo isso. A gente tem a linguagem direta, que é essa que a gente está falando aqui, mas, por exemplo, tem uma linguagem que a gente não está falando e que está muito clara, que às vezes é a forma como eu coloco, o meu tom de voz, etc. O fato dessa lei, e ali no começo dos anos 2000, quem defende essa teoria ter mudado o genitor alienador como mãe para um gênero neutro, não tira o seu caráter misógino. E isso está muito claro, especialmente em pesquisas internacionais. Por exemplo, tem uma pesquisa da Joanne Meyer, que é uma advogada, pesquisadora de Nova York, que em um dos estudos que ela fez com mais de 4.000 processos com esses casos nos Estados Unidos, ela fez algumas comparações. Então, é interessante comparar, por exemplo, você pega ali, começou agora a disputa de guarda, você tem o pai e uma mãe. Ela comparou casos em que, no comecinho da disputa, o pai era acusado de alienação parental e a mãe era acusada de alienação parental. Aí acompanhou esses casos até o final. Ao comparar, a gente observa que homens e mulheres que começaram sendo acusados de alienação parental, no final, quando você tem a decisão sobre a guarda, as mulheres teriam pelo menos 2 vezes mais chances de perder direitos parentais do que os homens só por serem acusadas. Quando você tem ali, entre aspas, uma comprovação, isso piora muito. Então, e aí se você for também, tem vários trabalhos sobre análise de decisões, se você for olhar as decisões em relação à alienação parental, o próprio juiz, o advogado, especialmente os advogados, são os que mais pesam na questão da misoginia, mas também os juízes, os promotores também vão fazer desqualificações bastante severas em relação às mulheres nessas decisões. Então, o fato de não estar na lei nomeado mãe não quer dizer que não tem um viés misógino. Aliás, isso é inclusive um subterfúgio para que a gente não aponte a misoginia dessa lei. A professora quiser comentar também? Queria ouvir a sua avaliação também desse cenário e acrescentar uma questão. Que estereótipos da mulher são usados, né, para defender, para embasar essa legislação que, no mínimo, deveria ter sido mais debatida com a sociedade, né, com a sociedade civil e mesmo entre os parlamentares? Olha, são usados estereótipos consagrados até ao longo da história. Há uma professora, uma pesquisadora holandesa, que ela historiou a questão da misoginia e como está em todos os lados. E tem algumas características que se repetem, que a mulher é má, que a mulher é vingativa, é ressentida, né? Só que eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso. Como as mulheres estão ligadas à vida fortemente, né?
desde biologicamente, que as mulheres concebem, as mulheres gestam, as mulheres dão à luz, as mulheres amamentam, as mulheres são o espaço privilegiado dos cuidados das crianças, dos idosos, dos doentes, né? E aí eu trouxe esse livro aqui, estava falando até com o Josimar, que Primavera Já Partiu, e eu queria homenagear uns pesquisadores da UNB até, que ainda vieram antes, ele, que é super jovem, mas até antes de mim, e fizeram essa pesquisa no final dos anos 90, esse livro foi publicado em 98, com pesquisa de vários deles, em cima de dados do Movimento Nacional de Direitos Humanos. E aí eu queria destacar o trabalho da professora Lia Zanotta, né? O artigo dela Professora Lia é muito conhecida, né, nesse tema de feminismo. A gente esteve até aqui no Correio, num dos debates que a gente teve. Esteve no seminário. O artigo dela aqui, publicado em 98, é Matar e Morrer no Masculino e no Feminino. Bom, ela traz bastante dados aqui. Todos os dados que estão nessas pesquisas, em diversos artigos, são do Movimento Nacional de Direitos Humanos. Mas eu não vou agora colocar aqui os dados, mas quem puder e quiser procurar, buscar, está nesse trabalho que marca também, registra historicamente, que essas questões estão na pauta, os pesquisadores, os sociólogos, os psicólogos buscam respostas, constroem respostas, e o olhar da professora antropóloga Lia Zanotta sobre esses dados aponta matar e morrer no feminino e no masculino, que as mulheres são mortas, claro, nessas questões de mortes violentas, são mortas quase exclusivamente por homens, mas também que ela se debruçou sobre a questão, se deteve sobre a questão e conclui, a partir de dados, os homens também são mortos, sobretudo por homens. Então, aí se delineia uma realidade de que os homens estão implicados com a morte e as mulheres estão implicadas com a vida. E ainda assim, o patriarcado constrói uma versão das mulheres de perversas, né? De más, de não confiáveis. Quer dizer, dentro dessa perspectiva, inclusive, da lei da alienação parental, é mais confiável eu entregar uma criança para um homem do que para uma abusador, mulher. Né? Então, a lei da alienação parental, ainda mais vindo logo depois, eu interpreto, como socióloga e como feminista, vindo logo depois da Lei Maria da Penha, ela veio desqualificar a denúncia, o depoimento, o testemunho das mulheres. Né? Enfim, então está no bojo da lei da alienação parental que a palavra da mulher não tem credibilidade, não tem valor, né? É uma lei desqualificadora das palavras da mulher. Né? E não desqualifica só a mulher. Acho que é importante, esqueci de falar na minha fala anterior, ela desqualifica também crianças e adolescentes. Então é importante entender que a partir de 1990 há uma mudança paradigmática no nosso país. Do ponto de vista jurídico, mas também social, em que a gente passa a entender crianças e adolescentes a partir da promulgação do ECA como sujeitos de direito. Quando a gente fala que uma criança e adolescente é sujeito de direito, quer dizer que a gente vai reconhecer a sua condição peculiar de desenvolvimento, ou seja, é uma pessoa que está em desenvolvimento, está desenvolvendo sua personalidade, sua identidade, etc., precisa ser cuidada pelo Estado e pela família. Ela precisa ser protegida. Mas ao passo que ela precisa ser protegida, ela também tem autonomia, ela também tem subjetividade, ela também tem ideia. A criança também pensa, a criança também sente. Em situações de alegação de alienação parental, toda e qualquer palavra da criança é desqualificada. As crianças, elas são reobjetificadas. Porque se um pai ou uma mãe objetificou essa criança, formando alianças para que ela fique contra outro pai ou outra mãe, ela está objetificando
desqualificando essa criança. Quando o Estado, por meio de uma lei que despersonaliza as crianças, que tira elas desse lugar de direitos, porque tudo e qualquer coisa que ela disser, foi porque a mãe colocou na cabeça dela, foi porque alguém fez a cabeça dela, ou como na própria teoria original, e vocês vejam como é bem científica essa teoria, ele falava lavagem cerebral, né? O Richard Knight falava disso, brainwashing. Então, uma concepção dessa de infância e de juventude jamais poderia vingar num país que criou, que promulgou a Convenção Internacional de Direitos da Criança e depois teve o início do ECA. Então, esse é um outro problema. Desqualifica as mulheres, mas também desqualifica as crianças. E para finalizar, quando a gente fala de proteção de crianças e adolescentes, se a gente não as reconhece de partida como sujeitos de direitos, a gente não as está protegendo. A gente já está desprotegendo daí. Muito bom. Não, muito bem lembrado. São tantos pontos, né, que, inclusive, eu quero voltar a essa questão super importante, que é a percepção que foi colocada, não só para o Brasil, foi a Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas, que em 89 propôs a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, e que o Brasil é signatário, e que está nessa linha que Josimar está acabando de nos explicar. E no ano seguinte, inspirado na Convenção dos Direitos da Criança, das Nações Unidas, nós aprovamos o nosso ECA, o nosso Estatuto de Direitos da Criança. É inspirado na Convenção, né? E aí, então, nós fizemos a revolução fantástica de colocar a criança, de reconhecer a criança também como um ser humano, não é o adultocentrismo, não é um adulto em miniatura, não, é um ser humano também, em desenvolvimento e tudo mais, mas é um ser humano dotado de liberdade, enfim, de sujeito de direitos, né? E o que a LAP faz, ela tem tantos impactos, né, que eu vou agora registrar, apontar aqui um que me parece assim, mais danosos, que é a possibilidade que o judiciário ganha a partir dessa aprovação dessa lei, de chegar ao ponto de propor um mandado de busca e apreensão da criança como se fosse alguém sem nenhum... Porque criança não tem querer. Então, o judiciário define com quem a criança quer ficar, né? Então, chega ao limite de tirar a criança completamente da convivência com um dos genitores, que geralmente é a mãe, para entregar ao pai. Isso é em 98% dos casos, quase a totalidade dos casos, né? Então, faz a reversão da guarda. Só que aí é contra a vontade da mãe e contra a vontade da criança. A criança é uma situação de violência tremenda. Vai polícia buscar uma criança de 4, 5 anos. Né? Mandado de busca e apreensão contra a criança tá existindo agora a partir da lei da alienação parental. Né? Isso o Judiciário brasileiro fazia com relação de pessoas que estão indiciadas criminalmente e tal, né? Agora, fazer com a criança esse tipo de coisa é o que a lei da alienação parental está permitindo acontecer. Essa questão familiar é um negócio muito complexo, né? Essa questão de relações, de separação, quando envolve filho. Infelizmente, a gente vê isso, né? Você, como estudioso, né? Essa lei, pelo que vocês falam, não solucionaria a situação. Qual a luz no fim do túnel que vocês veem para uma situação dessas, em que há uma família que foi partida, que não há diálogo? Como resolver essa situação e que seja bom para todas as partes, principalmente para a criança. Principalmente, né? Que eu acho que aí o mais importante que a gente está pensando nisso tudo é a criança, né? Eu queria só complementar a pergunta da Cibele, perguntando em questões de políticas de Estado mesmo, e que não seja só o resultado do judicializar essa questão, né? Que o Estado também acolha essa família, que ela não tenha que sozinha resolver o conflito dela ou com a ajuda de um juiz apenas, porque né? É preciso ter uma solução para isso. Essa questão é fundamental, Mariana. Mas hoje, se você me pergunta, eu diria que o Brasil não está preparado para ter esse tipo de abordagem. Mas, enfim, vamos por partes. Acho que a sua pergunta, Sibeli, é importante para a gente poder desmistificar algumas coisas que são importantes. Quem defende a LAP vai dizer o seguinte: mas antes da lei não havia nenhuma previsão jurídica para combater esses atos aí, né, que acontecem, que as pessoas vão entender como alienação parental. Isso muito me surpreende, porque
parece que quem fala isso não conhece o ECA, né, professora? Porque o ECA fala sobre questões de desproteção, né, de violência, de maus tratos, sejam eles físicos ou psicológicos. A gente já tinha, assim, um arcabouço jurídico para dar conta juridicamente do que algumas pessoas vão entender como alienação parental. A pergunta que fica mas se já tinha, por que foi criado? A gente já lançou várias teorias, mas é muito mais linhas de raciocínio aqui sobre isso. A outra questão é que a teoria de alienação parental e o conceito de alienação parental é muito simples. Se a gente descer aqui agora, vai na recepção, pega alguém assim, aí me fala assim, talvez ela até conheça, mas se não a gente explica, ela vai entender. Agora, se eu for explicar do ponto de vista psicológico, de uma teoria sistêmica, por exemplo, que é a qual eu apreguo, que eu explico, por exemplo, que as famílias, quando elas se separam, a separação ela é uma crise desenvolvimental da família. Né? Aí a gente já tem duas questões. É uma crise que tem a ver com o desenvolvimento. As pessoas em crise, o ideograma chinês, só por curiosidade, que retrata a palavra crise, é a junção de outros dois ideogramas. Um que fala risco e oportunidade. A crise, ela é sempre um risco e oportunidade. A depender de fatores de risco e proteção, a gente pode aproveitar mais o risco ou mais a oportunidade. Ou seja, é uma fase de crescimento, né, de desenvolvimento que aquela família tem. Então, a família ela precisa dar conta dessa desorganização natural. Claro que algumas famílias elas vão estar um pouco mais conflituosas do que outras. É dever do Estado, como você bem colocou, Mariana, ter ali uma intervenção de apoio psicossocial para essa família, de suporte psicossocial. Agora, é muito mais fácil e é muito mais econômico eu apenas judicializar, criminalizar e patologizar. Porque se eu, Estado, viro para você que está numa situação de alienação parental, falo assim, a culpa é sua porque você está alienando seu filho, ou porque você, enfim, né? Eu tô criminalizando a sua conduta, patologizando a sua conduta. Eu não estou dizendo assim, olha, essa pessoa está passando numa crise desenvolvimental, essa família precisa de um suporte, de um apoio, né, do Estado e da sociedade para passar sobre essa questão. Então, a resposta, em tese, a gente tem. Agora, existe o compromisso social e governamental para a gente dar conta dessas questões? E a gente sabe que não, até para entender esse contrabando ideológico que foi feito em relação à alienação parental. Eu sempre falo disso, assim, eu tenho muito contato com o pessoal da Europa em função do meu PhD que foi na Inglaterra, e aí outro dia eu estava num grupo de discussão acho que foi na Finlândia, tinha uma situação de bullying muito terrível, e aí teve lei em cima de lei que não resolveu, bullying nas escolas. E aí, então, o governo resolveu financiar uma pesquisa de 10 anos para avaliar intervenções na escola. E aí, ao longo de 10 anos, foi avaliar até que ele chegou numa proposta final que tem 90% de eficácia. Funciona em 90% dos casos. A Inglaterra ficou sabendo dessa ferramenta. Vocês acham que ela foi lá e deu um Ctrl-C, deu Ctrl-V? Foi lá e copiou? Não. Está investindo milhões de libras para ver se aquela ferramenta que se mostrou bem sucedida na Finlândia, ela se adequa culturalmente à Inglaterra. É isso que a gente tem que fazer. Em políticas públicas de modo geral, mas em relação à infância e à juventude, até mesmo porque o marco legal da infância fala sobre isso. A gente tem que fazer política pública baseada em evidência científica, e não em achismo e não em moralismo. Você falou essa coisa da ECA, né? Que não precisava criar uma nova lei. E o que a ECA hoje prevê em relação a esse problema familiar? Então, a questão do ECA é muito interessante porque quando a gente fala do Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente acha que é só para crianças que estão em vulnerabilidade, né? Mas a gente fala de uma situação de proteção integral, é uma proteção para todas as crianças, independente se elas estão em vulnerabilidade ou não, justamente porque a perspectiva é de reconhecê-las como sujeitos de direitos, né? E aí você é sujeito de direito não só quando você está em vulnerabilidade, mas também quando você não está em tanta vulnerabilidade. Então, o ECA ele vai colocar mecanismos específicos para que a criança seja protegida de situações de violação de direitos. Então, uma coisa também que é importante falar aqui é que as pessoas falam assim, mas como é que não existe alienação parental se eu estou vendo a situação acontecer lá? Se um pai vai realmente falar mal da criança e tal, não sei o quê. Dentro da literatura científica, você tem várias explicações alternativas. Só que, como eu dizia antes, elas são mais complexas. E explicações complexas, elas exigem resoluções complexas. A teoria de alienação parental, ela ganha nisso também, porque ela é muito simples e a resolução que ela dá é muito simples. Então, a ideia é que o ECA tem ali mecanismos para coibir essas questões de maus tratos, sejam eles físicos ou sejam eles
emocionais ou psicológicos, né? E até o próprio Código Civil também, que tem questões ali que podem servir para regular isso. A questão é que para o Estado parece ser muito mais fácil ir para uma linha que é mais simplista e que exime o Estado e que ao mesmo tempo possa infringir direitos de mulheres e de crianças. Eu não sei se a professora quer falar alguma coisa sobre isso também. Não é isso, aquilo que a gente falava até quando nos encontramos aqui, de quanto tudo está conectado, né? Então parece que é simples, mas com essa questão, para esses encaminhamentos mais responsáveis, que eu acho que envolve responsabilidade também, política, intelectual, enfim, de solução dessa situação, tem que enfrentar várias frentes. Eu acho que o Brasil, por exemplo, agora está tentando enfrentar, porque a violência contra a mulher amplamente também cria um ethos favorável a tudo isso. Uhum. Né? Por exemplo, né, agora eu também trabalho muito com a questão do feminicídio. Né? Nós estamos tendo muito feminicídio. O nosso jornal hoje trouxe um feminicídio de ontem. Não, essa questão me comove demais, porque são mulheres jovens perdendo a vida de graça, jovens saudáveis. Quando uma pessoa perde a vida, enfim, porque perdeu a saúde, parece que fica um pouco mais fácil, menos difícil de aceitar. Mas quando estava saudável e tudo mais, e foi por agressividade, por violência, né? Foi o que aconteceu com essa moça de ontem, né? E com a criança de 3 anos, eu acho que pode estar envolvendo também essa questão, porque ele matou a moça e sequestrou, levou o menino de 3 anos, um menino autista, né, que saberá ele ou não dar atenção devida para uma criança de 3 anos autista. Mas, enfim... Mas uma disposição de enfrentar o feminicídio, agora a ministra das Mulheres, a ministra Cida Gonçalves, né, tem uma disposição forte de enfrentar. Então, contribui também, eu acho, porque tudo está conectado, porque essa onda de feminicídio, uma certa indiferença, parece que tanto faz a vida das mulheres. Né? A vida das mulheres importam, sim, e muitas delas são cuidadoras da família inteira. Com o trabalho delas mantém diversas pessoas, não só as crianças, como mãe, pai, enfim, né? E em 22, no ano passado, nós tivemos assim, uma mulher sendo assassinada a cada 6 horas. No fim do ano, nós tínhamos 1.410 mulheres assassinadas. Isso sabe o que significa? Significa que nós estamos reeditando as fogueiras da Inquisição. Nós estamos vivendo isso. Né? Porque na Inquisição se matou, muitas mulheres morreram na fogueira, mas agora no Brasil, nos últimos 3 anos, nos últimos 30 anos, nas últimas 3 décadas, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, nós matamos tantas mulheres quanto na Inquisição. Então, quer dizer, aquele mito, aquele sonho de a família sendo um ninho de amor, de cuidado, não é bem assim. Né? Então, as nossas famílias estão se pluralizando, nós temos hoje uma pluralidade de famílias diversificadas, mas tem outros arranjos familiares, mas a família pacificada, acolhedora, amorosa, protetora. E aí o pai e a mãe também, igualmente, vamos ter esperança que isso esteja se construindo, que vamos construir isso, né? E, professora, a senhora entrou para o movimento por se... justamente por sentir essa dor da perda da menina Joana Marcenal. Quer contar um pouquinho, resumir essa história que levou à criação do movimento contra a lei da alienação parental? Realmente eu fui mobilizada para a questão da alienação parental lá em 2010. 2009, 2008, quando apareceu o projeto, eu fiquei um pouco tocada, né? Escrevi, não artigo acadêmico, escrevi para a imprensa, assim, né? Até feminista, para o CFM, tinha a Universidade Livre Feminista e tal, né? Mas quando, em 2010, entra a Joana Marcenal em cena, realmente aquilo me atingiu de uma maneira brutal.
porque o que aconteceu foi uma coisa desleal do judiciário brasileiro e do judiciário gaúcho. Porque a mãe da Joana recebeu a etiqueta de alienadora antes de existir a lei, antes da lei ser aprovada. A lei foi aprovada dia 26 de agosto de 2010. E lá por maio de 2010, Cristiane Marcenal, que se chama, é uma médica, eu não posso falar nisso sem me emocionar muito, porque ela recebeu essa acusação de alienadora e mais foi condenada a ficar 90 dias sem ver a menina. E o pai não era um abusador, mas era um negligente. E provavelmente ele tinha outra companheira, casou, não sei se tinha formalizado o relacionamento, não importa, ele tinha outra companheira. E pode-se deduzir que talvez a companheira tivesse ciúme da Joana. Isso acontece com certa frequência, que a nova companheira do pai fica com ciúme da criança. O fato é que a Joana não tinha atendimento. Enfim, os depoimentos de pessoas que viam e que acompanhavam, e que babás, coisas assim, são muito duras, que a criança era deixada em fezes, em urina, enfim, sem higiene, sem cuidado. Enfim, a menina adoeceu e foi cuidada por um suposto médico, alguém que se dizia médico, não era médico. O pai entregou a menina para esse médico fake, digamos, agora que nós estamos nos tempos das fake news, né? E finalmente a mãe foi chamada. Só que quando a mãe foi chamada e foi ver de novo a filha, a menina Joana, que é uma graça, menina, ela estava com morte cerebral. Né? E então Joana faleceu em 13 de agosto. Isso eu fico indignada com o nosso país, o Estado brasileiro, com o Legislativo brasileiro. Em 13 de agosto, a Joana morreu. Né? Ela teve meningite, enfim, teve um quadro que se complicou. Né? E 13 dias depois, o Congresso brasileiro colocou aquele projeto de lei em votação e aprovou. Não só colocou em votação, aprovou. E esse é o nascimento da lei da alienação parental. Eu fiquei indignada, enfim, aí eu me engajei nessa luta, mesmo sem ser mãe, sem nada. Foi assim o meu caminho. Foi a menina Joana, a dor de Cristiane Marcenal, né? De repente. E ela um dia ainda me disse, eu entrevistei, contatei, né? Ela disse, Ana, aliás, eu pensava num determinado momento também, eu não reagi tanto que eu deveria ter reagido, porque eu pensava que o pai era importante, que o pai é imprescindível. E ela falava isso porque eu trabalhei com o não reconhecimento paterno e trabalhei muito nessa linha, né, de que precisamos ter o reconhecimento paterno. Continuo achando que uma coisa e outra coisa é outra coisa, né? Mas um pai negligente também é complicado se entregar uma menina de 5 anos para um pai negligente, né? Uhum. Enfim, é assim que eu cheguei nessa questão. A questão é que quando se instaura a narrativa de alienação parental, todo e qualquer fator que possa contradizer aquilo ali é desqualificado, independente da gravidade, né? Então, eu comentava aqui no começo, antes da gente começar a gravação, que tem um podcast da Rádio Escafrando, que é o episódio 66, que chama assim, Aos Abusadores da Lei. E ele traz 1 hora e pouco de episódio, é estarrecedor, é bom, quem tiver interesse, ouça, mas assim, se prepare, tem gatilhos, porque fala justamente de situações em que a guarda da criança foi revertida para um pai acusado de abuso, a lei desqualificou, né, a mãe, botou de alienadora e a guarda foi para esse pai. E são casos terríveis. E tem um investigador da Polícia de São Paulo que é especializado em fazer essa investigação na Deep Web de abusadores, de quem faz pornografia infantil, etc, etc. E o investigador fala, olha, a gente observa que tem abusadores que estão se utilizando disso. Ele até dá um caso assim, teve um cara que a gente pegou que ele falava assim, já saiu meu alvará. Alvará para abusar de criança.
Tá? Então, assim, sai um alvará assim, a mãe é acusada de alienação parental, reverte a guarda, ele tá com a guarda. Ah, saiu meu alvará. E aí eles conseguiram pegar ele com todo o caso de como é que essa pessoa foi pega. Então, esse caso que a professora relatou, da Marcelina, e também vários outros casos que a gente está vendo surgindo na internet, é o que está evidenciando a urgência que a gente tem de revogar essa lei e de pensar em leis que possam, de fato, proteger as crianças sem que elas deixem de ser sujeitos de direitos e sem violar o direito das mulheres que historicamente, dentro e fora do sistema de justiça, já são bastante vulneráveis. Uhum. A gente está indo para os momentos finais do podcast. Queria só incluir mais uma pergunta. Não sei se Sibeli também quer fazer uma última pergunta. É claro que a gente tem casos em que pais precisam ter a guarda da criança para protegê-los de mães que também podem também ser o outro negligentes. lado, né? E aí, como então, dado que todo esse conceito de alienação parental foi construído dessa forma errada e sem embasamento científico, qual seria a saída, então, se a gente não tem um Estado que consegue dar conta dessas questões intrafamiliares no momento? Então, a indicação de vocês seria que ouvissem a criança, que respeitassem o ECA, por exemplo, dessem essa voz para a criança e para o adolescente. Essa seria a melhor saída para que realmente houvesse justiça para todos os casos? Até complementando, teve um caso que ficou bem famoso agora há pouco, que era um pai que ele teve um relacionamento homossexual, né, homoafetivo, com um companheiro dele, queria guarda, a mãe negou por várias e várias vezes e a criança morreu na mão da mãe, né? Uhum. Assim, é isso que eu acho que a Mariana tá vendo, porque Sim, é também. uma situação, claro, como vocês falaram, 90 e tantos % dos casos o problema paterno, mas existe também. Infelizmente, nós somos Que é uma questão humanos. do ser humano, não é uma questão exato, de gênero. É isso que eu ia falar. Era uma Isso. questão de ser humano, né? Uhum. Como eu só complementando o que a Mariana perguntou. Sim, eu acho que, assim, e até mesmo do ponto de vista científico, porque no meu doutorado eu estudei como é que cognitivamente, ou seja, como é que o cérebro, né, de quem toma as decisões, entende essas informações e faz as decisões que tem que tomar. Do ponto de vista científico, é importante que a gente não negue a complexidade dos casos. Como é que a gente toma piores decisões nesses casos? Quando a gente hipersimplifica esses casos. Utilizar a teoria e a lei de alienação parental é hipersimplificar casos que são complexos. Porque, como você estava dizendo, Mariana, se eu pego uma situação de acusação, e o próprio ECA diz, obriga a gente a fazer denúncia, né? O próprio ECA está lá escrito. É obrigação minha, sua, de qualquer um que souber de uma violação de direitos de criança, de qualquer sorte, é obrigação nossa comunicar às autoridades, né? E a lei, em contrapartida, já diz, olha, falsas denúncias, né, contra os pais para afastá-lo da convivência pode ser considerada alienação parental. Então, você vê aí um choque, né, até mesmo jurídico entre essas questões. Então, eu diria que a gente não hipersimplificar um contexto que é complexo, a gente favorecer, a gente tem dentro do CNJ o que eles chamam de autocomposição, que são movimentos que ajudam as famílias a chegarem a soluções e arranjos que elas mesmas dão conta, entendendo, seja mediação, seja conciliação, enfim, a gente precisa de uma justiça que tenha esse caráter de reconciliar, de acolher essas famílias e não de acentuar esses abismos relacionais, porque é isso que a lei faz. Porque imagina, quando alguém é acusado de alienador e alguém que é alienado, como é que tem diálogo entre esses pais? Já estão etiquetados, né? Né? Já estão cristalizados. É muito complexo. Justamente, Sim. é muito complexo. Então, assim, não ter ações, e ações, inclusive, essa como a própria lei coloca, e que a gente já citou com alguns casos, que é a reversão apenas pela mera suspeita de alienação parental ou pela alegação de alienação parental. Então, a gente precisa dar lugar para essas questões, a gente precisa olhar essas questões, ouvir as crianças, ter profissionais qualificados para trabalhar, esse é um outro ponto também, né? A precarização, né, desses processos de avaliação. A gente tem, em alguns estados, vou colocar aqui, por exemplo, o de Goiás, que tem psicólogos que são chamados para atuar em justiça gratuita para ganhar 300, 400, 500 reais para fazer uma perícia dessa. Tá? Então, esse é o profissional que vai atender esses casos, né? Então, enfim, há uma série de questões que a gente precisa estar atento, mas para resumir e responder a sua pergunta, é não lidar de forma hipersimplista e reconhecer as crianças de ponto de partida como seus direitos e não estar disposto a violar o direito das mulheres e acentuar o seu lugar de vulnerabilidade na justiça. Sempre as crianças sujeitas de direitos, né?
Não Sim. sei se tem ainda algum espaço, porque eu gostaria de fazer uma... Sim, por favor, fica à vontade. Olha, como nós estamos aqui nas proximidades do Dia das Mães, eu queria encerrar aqui a minha participação representativamente homenageando algumas mães. Então, Cristiane Marcenal e Jane Soares da Silva, que perderam suas crianças, Joana Marcenal, Lucas Silva Paulino e Maria Eduarda Silva Paulino. E, em memória, homenageemos as mães brasileiras Viviane Vieira do Amaral e Thaís Campos Silva, daqui do Distrito Federal de Sobradinho, que perderam as próprias vidas para essa lei devastadora. Nenhuma criança brasileira mais deverá morrer, nenhuma mãe brasileira mais deverá morrer pela continuidade da vigência dessa lei. Por isso, pedimos pela revogação da lei da alienação parental imediatamente. Ana, muito obrigada pela participação. Ana Liese Turler, socióloga, esteve aqui com a gente no podcast do Correio. Josimar Mendes, psicólogo, também conversando aqui sobre esse tema tão delicado, importante, urgente. Cibele, obrigada pela parceria aqui na bancada. Obrigada a vocês todos pela disposição de vocês de estarem aqui com a gente. É isso, o podcast do Correio fica por aqui. Você nos ouve nas principais plataformas de áudio, no YouTube, nas redes sociais do Correio Brasiliense. Até a próxima.